Bom, então aqui a gente vai falar das vantagens múltiplas das múltiplas camadas de aço inoxidável e alumínio. Como vocês podem ver, essas panelas, elas têm várias camadas de aço inoxidável e alumínio, que resulta em uma boa transmissão de calor, cozinha sem água ou óleo, cozinha em vários andares e tem uma boa durabilidade. Tá? Então, como ela tem 3 camadas de alumínio e 2 camadas de aço, e ainda são fechadas por camadas de aço 18x8, ele acaba como se fosse uma blindagem, né? Ele permite a entrada do calor e dificulta a saída. Quais são as vantagens também do aço 18x8? Ele é higiênico, ótima retenção de calor, é resistente, difícil de enferrujar, resistente à acidez, a sujeira sai fácil e tem um brilho durável. Quais são os 10 méritos de utilizar essa panela, esse jogo de panela Queen Cookware? Cozinha sem óleo, né? Então reduz as calorias desnecessárias. Cozinha sem água, reduz a quantidade de água gasta, além de reduzir ao mínimo a perda dos nutrientes, das vitaminas e minerais. Ela, com esse formato que ela tem aqui, permite um selo de água, evitando que perca calor e vapor, né? Ela veda. Então, com isso, você pode cozinhar sempre em fogo baixo. Terceiro, é gostoso, mantém o sabor natural dos alimentos, fica totalmente diferente. Reduz a quantidade de tempero utilizado, porque não se perde o sabor. É fácil de cozinhar e rápido. Reduz o tempo de cozimento, né? Reduz gastos com gás e com eletricidade, fácil de guardar. Após o uso, ela é compacta, vocês podem ver. Limpa fácil e dura uma vida toda, né? Então, quais são as vantagens? É gostoso, é fácil, econômico e durável. O que mais que você quer? Bom, aqui tem um gráfico alimentar das pessoas, tanto aqui no Japão quanto no Brasil, né? Hoje em dia as pessoas consomem um excesso de calorias e gorduras, um excesso de sal e açúcar e ficam na deficiência de proteínas, vitaminas e minerais, né? Um dos fatores é o cloro na água que eu mencionei anteriormente. Então, fica em deficiência nutricional. Por exemplo, aqui tem um gráfico, né, do quanto você perde ao cozinhar os alimentos com muita água. A grande diferença. Vocês precisariam consumir 4 vezes mais vitaminas se vocês utilizam o cozimento em muita água do que com pouca água, tá? Então, quais são as regras básicas de uma alimentação saudável? Pouca água, apenas o essencial. Pouco óleo, apenas o mínimo necessário, cozimento com tempo reduzido, né? Pouco tempo e pouco tempero. Isso se constitui a base de uma alimentação saudável. Quais são as 10 utilidades dessa panela? Gente, com esse jogo de panelas, vocês podem fazer tudo isso daqui, né? Vocês podem assar, a gente usa a frigideira para assar bolo, assar pão, fazer torta. Vocês podem refogar, né? Cozinhar arroz. O fogãozinho tem a função cozinhar arroz, então você aperta a função cozinhar arroz e ele já cozinha. Vocês podem fritar com pouco óleo e tampado, que diminui o tempo de fritura e diminui a perca de nutrientes. Vocês podem ferver, vocês podem cozinhar frango, feijão, carne. Função de forno, pode assar, né, as carnes também, peixe, bolo. Função de vapor, né, dá pra fazer pudim, dá pra fazer legumes no vapor. Esfriar, você pode levar essa panela, pode deixar esfriando, pode levar pra geladeira, né. E você pode fazer a massa crescer, né. Você tem a função no fogãozinho, que é a função de crescimento, regula em 50 graus.
e coloca a massa para crescer. Então você não precisa esperar o seu pão crescer, você coloca dentro da frigideira, tampa e programa o tempo para poder crescer o seu pão. Bom, o próximo, culinária sobreposta, culinária em andares, que é essa panela que eu mostrei para vocês no início, né, gente? Tem a tampa, né? A panela interna que eu já mostrei, a panela do vapor, a panela para ensopados ou feijões, sopas, né? Dentro você pode fazer pudim, peixes, carnes, legumes a vapor, feijão, curry, né, sopas, etc. Então vocês podem cozinhar tudo isso de uma vez só, reduzindo a quantidade de gás, de energia necessária e o tempo. Cozidos e fervidos, né? Múltiplas camadas de aço proporciona cozimento com pouca água, o sabor fica natural, porque os nutrientes são mantidos, e necessita pouco tempero. A panela comum, você utiliza muita água, então os nutrientes eles se perdem na água e necessita muito tempero para poder dar o sabor. Bom, então aqui, essas panelas, né, a questão das frituras. Com as múltiplas camadas de aço, você usa apenas o mínimo de óleo, então a sua fritura ela fica com sabor de sempre fresca, né? Que como se tivesse acabado de ser frita. Enquanto que na panela de frituras, a panela comum, você põe muito óleo, você tem o ar do ambiente que entra em contato com esse óleo oxidando. Então você tem que usar bastante fogo, então você gasta mais em gás, mais em óleo, mais em tempo, né? Usa muita gordura e além de envelhecer o seu óleo e fazer mal para o seu organismo. Então, se você usa o Clean Cookware, qual que é o resultado? Você economiza energia, gás, tempero. Em um mês de economia, mais ou menos 5.000 ienes, que você pode... Bom, então vamos comparar a contabilidade na casa A e na casa B. Na casa A, se você usa Clean Cookware, você pode fazer o pagamento das panelas através do cartão de crédito. Suponhamos que você pague 5.000 mensais no cartão de crédito dentro das suas despesas do mês, tá? Então, o que que acontece? Você não está gastando 5.000 a mais. Por quê? Porque se você usa isso, vocês já viram que você economiza com temperos, vocês economizam com óleo, vocês economizam na água, vocês economizam no seu tempo, economizam no gás, economiza na eletricidade, né? Então, se você tira desse valor total 4.500 num parcelamento das panelas durante 3 anos, pagando no cartão de crédito, comprando ou não, o dinheiro que você vai gastar vai ser o mesmo. Por quê? Porque aqui na casa B, se você não faz a compra dessas panelas e utiliza a panela tradicional, você vai acabar gastando muito mais com óleo, com tempero, com água e com a sua fatura de gás e energia, tá? Então, no final das contas, a despesa é a mesma, você só vai mudar aonde você está jogando o seu dinheiro. Depois de 30 anos, né? Suponhamos que você comprou agora e você vai viver mais 30 anos. Na casa A partir do 4º ano, você pode economizar 5.000 mensais, porque essas faturas todas vão diminuir. O gasto com temperos, com gás, com água, com eletricidade. Então, 5 anos vezes 12 meses, vezes 27 anos, que são os anos restantes, depois que você pagou o cartão de crédito, você tem uma economia de 1.620.000. Enquanto que na casa B, além de você não mudar o valor das suas despesas, a água continua sendo gasta do mesmo jeito, a luz, o gás. Além dessas despesas, você tem que fazer a troca dos utensílios. Frigideiras, panelas de arroz, micro-ondas, forno, grelha. Tudo isso vai ser gasto que você vai ter a mais durante esses 30 anos. Por exemplo, o micro-ondas, eles dizem que duram em média 5 a 6 anos. Então, se você trocar um micro-ondas a cada 5, 6 anos que seja, você vai ter trocado 5 vezes o seu micro-ondas, enquanto que essas panelas, você não vai precisar trocá-las, né? Então, só no gasto com o micro-ondas você já está desperdiçando. Então, no final de tudo isso, o que mais que a gente tem? A Amway, ela tem, para uma vida saudável, juntamente com tudo isso, ela tem o filtro de água, né?
Ela tem processador de alimentos que facilita a cortar os alimentos. Tem um fogão de indução elétrica que ele é muito mais econômico do que o fogão de IH que eles vendem por aí, né? Induction heater. O filtro de água Spring, que é o tratamento de água com 3 tratamentos, inclusive com a lâmpada de UV. E as vitaminas da Nutrilite, todas essas têm outros vídeos falando sobre cada um deles. A linha 12 meses na mesa e o essante, que são os temperos, o shoyu, o sal, o açúcar, o trigo. E os utensílios de cozinha, que tem escumadeira, tem faca, tem tábua de cortar carne, tem tesoura com muitas utilidades. Então, tudo isso você pode utilizar para facilitar o seu dia a dia.